Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você e hoje com o tema Como ter oração respondida. Queridos, se eu fosse listar hoje as perguntas que as pessoas mais fazem hoje, os maiores questionamentos que as pessoas têm hoje sobre oração, uma delas seria essa. Uma que estaria listada em um dos primeiros lugares seria essa. Pastor, como que eu posso ter minha oração respondida? O que eu preciso fazer para ter uma oração respondida? E claro que é um assunto, queridos, um assunto muito amplo, né? É um assunto que a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. Mas eu quero pegar um ponto, de tantos que tem, né? Eu quero pegar um ponto específico, que é onde as pessoas mais erram em suas orações. Para isso eu quero poder que você possa acompanhar comigo o livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago, capítulo 4, verso 1 a 10, tá? Tiago, capítulo 4, verso do 1 ao 10. Eu peguei apenas um texto para que ele fique mais fácil para você meditar, porque se trata de um devocional. Se não fosse um devocional, nós iríamos listar muitos outros textos e muitas outras situações o qual as pessoas erram ao fazer as suas orações. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero citar, o ponto principal que eu quero orar, que eu quero trazer para você aqui, é esse aqui em Tiago, capítulo 4, verso do 1 ao 10, e nós vamos meditar e vamos tirar alguns pontos importantes para que eu possa ter aí ideia de como que eu posso ter minha oração respondida. Porque, como eu disse, dentro desse texto tem uma característica muito forte, que é uma das principais pelo qual as pessoas muitas vezes não têm suas orações respondidas. Amém? Então vamos lá, vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo aí. Diz assim então: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém, queridos? Você percebeu que esse texto, o texto que nós acabamos de ler, ele vai trazendo uma série de situações pelo qual uma oração ela não é respondida. Queridos, tem pessoas que fazem oração, faz campanha, faz jejum e não tem suas orações respondidas. E toda oração ela deveria ser respondida. Mas por que ela não é respondida, pastor? Conforme o texto que nós lemos, um dos principais motivos é porque nós não pedimos. Ah, pastor, mas eu peço. Aí vem uma outra situação. E muitas vezes, quando pedimos com más intenções. O que seriam essas más intenções, queridos? A Bíblia diz que as más intenções é aqueles pedidos que você faz para desfrutar e gastar nos seus prazeres, né? Com coisas que não condiz com a palavra de Deus. Nós temos visto e ouvido muitas orações que muitas vezes não seguem as orientações de Deus, mas elas vão de encontro à palavra de Deus. Então, quando você pede mal, você está pedindo fora da palavra de Deus. Você está pedindo aquilo que não está na palavra de Deus ou que não está de acordo com a palavra de Deus. E mesmo que você seja um cristão dedicado, mesmo que você seja uma pessoa dedicada a Deus, as suas orações não serão ouvidas, porque mesmo você que é cristão, a obrigação de nós cristãos é conhecermos a palavra de Deus e orarmos conforme a palavra de Deus. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a oração de uma pessoa ela não é respondida. Esse é um dos principais. Ou porque não pedem, acha que Deus sabe do meu sofrimento, Ele sabe o que vai fazer. E quando pedem mal, pedem fora da direção da palavra de Deus, fora da base bíblica. Ok? Fora da base bíblica. Dentro desse mesmo texto, nós vamos ver outra característica pelo qual as pessoas não têm as suas orações respondidas. Tá? É ter uma amizade com o mundo. Mas o que é essa amizade com o mundo, pastor? Que significa que eu não posso falar com ninguém do mundo? Não, não é isso. Amizade com o mundo significa você estar enraizado no mundo, convivendo de uma maneira que você pratica as coisas do mundo ainda. E isso, quando nós somos amigos do mundo, nós nos colocamos como inimigos de Deus. Porque não tem como servir a dois senhores. Tá? Não tem como servir a dois senhores. Então, ou eu odeio as coisas do mundo, as ideologias, todas as teorias que esse mundo tem colocado com relação a tantos assuntos, que vai contrário à palavra de Deus. Pode perceber que, de novo, eu volto para a questão contrária à palavra de Deus. Então, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é contrário a Deus. Então, eu preciso entender que se eu quero ter a minha oração respondida, eu preciso saber pedir e pedir bem. Pedir conforme a palavra de Deus. Mas eu também tenho que parar e fazer uma análise. Será que eu não estou vivendo como amigo do mundo? Porque uma coisa é você viver no mundo, outra coisa é você se
ser amigo ou aliado do mundo. Tá entendendo, queridos? Só quando te convém, você parte para o lado de Deus. Quando não te convém, você parte para o lado do mundo. Isso é ter amizade com o mundo. Ok? Então, se você quer ter sua oração respondida, é algo bem simples. Saber pedir, pedir bem e realmente cortar laços de amizade com o mundo, que, como eu expliquei, não significa deixar de conversar com as pessoas. Não. É deixar de praticar os atos pecaminosos do mundo. Tá? E nós temos que entender também que nós somos templo do Espírito Santo. Então a sua oração ela é ouvida? Sim, ela é ouvida. Mas ser ouvida e ser respondida é diferente. Ok? Ela é diferente. Eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim. No entanto que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós e ele tem fortes ciúmes de você. Por isso nós temos que pensar muito bem a forma com que nós vivemos. Amém? Outra situação muito importante pelo qual a oração de alguém ela pode não ser respondida é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, soberba, isso pode fazer com que você não tenha a sua oração respondida. Mas como ter a oração respondida? É tendo um coração humilde. O que é um coração humilde, queridos? Um coração humilde é aquele coração que sempre reconhece a necessidade de Deus. Não somente na hora dos apuros, na hora das necessidades, mas em todos os momentos você reconhece que você não é apto para tomar qualquer decisão sozinho, mas que você precisa de Deus. Em tudo você precisa de Deus, em todas as situações. Ou seja, a Bíblia nos fala no verso 6 que nós lemos, que Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqueles que realmente reconhecem a necessidade de Deus na sua vida em todos os momentos, desde o momento que acorda ao momento que vai se deitar, todo sono, toda proteção, a pessoa reconhece da necessidade de Deus. Amém? Eu vou colocar na tela só para você ver de novo aí, no verso 6. Olha só. Parte B. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, queridos? Outro ponto importante para que nós venhamos ter a nossa oração respondida é nós analisarmos o quanto nós estamos próximos de Deus. Queridos, todos nós aqui sabemos que existem aqueles famosos cristãos que só recorrem a Deus no momento do apuro. Depois que Deus faz o milagre, faz a cura, faz a libertação, faz a salvação, enfim, a pessoa, ela, foge para longe de Deus, volta a ter amizade com o mundo, volta a fazer as coisas do mundo. Então, existem tipos de pessoas, de cristãos, que eles acham que podem enganar a Deus. E de Deus, a Bíblia é bem clara que diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele também semeará. Então, para que nós possamos ter uma oração respondida, eu preciso sempre me aproximar de Deus, sempre estar próximo de Deus, para que Ele sempre esteja próximo de nós. É uma combinação, ok? E outro ponto importante é você ter as suas mãos limpas. O que significa ter as suas mãos limpas? Não significa mão limpa no sentido da palavra, de tô mexendo na terra, tô com a mão suja aqui, não. Mãos limpas fala com relação à culpa, com relação a pecado, com relação a fazer mal às pessoas, a cometer pecados. Isso é o significado de quando a Bíblia diz limpem, pecadores, limpem as mãos.
são aquelas pessoas que muitas vezes são pecadoras, não reconhecem, e têm suas mãos sujas de tanto cometer pecado e de cometer maldade para outras pessoas. E outro ponto importante para que você possa ter sua oração respondida é você não ter sua mente dividida. Lembra que agora de pouco eu disse para você sobre amizade com o mundo? Pois é, toda pessoa que ela acha que ela pode ser amiga do mundo e amiga de Deus, ela tem uma mente dividida. Porque ela trabalha da seguinte forma: quando lhe convém, ela é amiga de Deus, quando lhe convém, ela é amiga do mundo. Ela tem uma mente dividida. E a Bíblia nos diz claramente para que nós não podemos ter mente dividida. Nós temos que ter uma mente inteiramente de Deus. E que nós devemos purificar o nosso coração, ter uma pureza de coração e não ser pessoas maliciosas. Tudo isso, queridos, vai me ajudar a ter minha oração respondida? Sim. Isso vai ajudar você a ter a oração respondida. Eu poderia citar uma vasta outra lista de situações, mas essas aqui que eu citei, a começar pelo pedir, ela é uma das principais pela qual as pessoas não têm as suas orações respondidas. Mas se você entender que pecado faz você não ter oração respondida, mente dividida faz você não ter oração respondida, ser amigo do mundo faz você não ter amizade, faz você não ter oração respondida, não pedir bem faz você não ter uma oração respondida, você vai entender que eu tenho que fazer tudo aquilo que é correto aos olhos de Deus. E Deus, ele não vai responder a sua oração porque simplesmente você está orando. Deus está ouvindo a sua oração, mas ele não vai responder a sua oração se não estiver de acordo com a palavra dele. Se não houver um arrependimento sincero, que o verso 9 nos traz esse direcionamento de arrependimento, né? Quando a Bíblia fala entristeçam, se lamentem, se chorem, não é que Deus quer ver você triste, ele quer ver você entristecido com o reconhecimento do seu pecado. E quando você se arrepende verdadeiramente, sim, você tem oração respondida. Então, esse é uma das principais situações que você pode ter a sua oração respondida. Se você pensar nisso aqui, você vai ter a sua oração respondida. E para finalizar, eu quero trazer também Isaías 59. É um texto muito conhecido, verso 1 e 2, que diz assim, ó: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Então aqui, o texto de Isaías, ele já mostra que Deus ele não vai responder, quando a Bíblia fala que ele não os ouvirá, ou seja, ele não vai responder a sua oração, por causa justamente das maldades e dos pecados que o ser humano comete. Não pede, pede mal, amigo do mundo, maldades, pecados, está fazendo com que as suas orações não sejam respondidas. Corrijam isso e com certeza você vai ter as suas orações respondidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, queridos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, por esse devocional, de como ter oração respondida. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa trazer direcionamento, correção, direção. E que o dia dos seus filhos hoje seja um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja de todo mal e de todo perigo, conduzindo eles pelos caminhos de verdade, pelos caminhos de justiça. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos?
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.